Bom dia, pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade, né, no conteúdo da nossa avaliação, da nossa geografia. O conteúdo para a prova vai até o final dessa aula, a tia já anotou para vocês, né? Então, vamos dar seguimento. A próxima aula de geografia, a tia vai estar colocando o questionário referente a essa matéria, tá legal? Então, vamos lá. Os colonizadores portugueses também influenciaram a arquitetura, a arte, a literatura e a música, contribuindo para a formação da identidade cultural brasileira. Então, pessoal, vejam bem, o Brasil é um país onde recebeu pessoas de várias raças, de vários lugares, né? E cada um trouxe do lugar de origem aonde eles moravam os seus costumes, as suas tradições, o seu modo de viver, o modo de vestir, o que comiam lá. E aqui, o brasileiro, ele aderiu a várias culturas. A gente come desde um hot roll até uma feijoada. Então, como se diz, a gente tem um gosto assim bem eclético, né? A gente come de tudo, som, música, a gente ouve de tudo. Por quê? Porque a nossa cultura acostumou a ser assim. A gente aderiu a todos os tipos, a gente abraçou o mundo, literalmente, né? Atribuindo vários tipos de cultura, associando a nossa vida, o que a gente gosta. Então, fique bem claro que a nossa cultura, o nosso país, o nosso Brasil, ele é plural. Ele aderiu tudo, ele abraçou todos os tipos de cultura. E aí, cada um desenvolve dentro de casa a comida que gosta, a decoração que gosta, porque tudo isso está relacionado ao quê? À cultura, né? Então, vamos continuar a leitura. Vamos brincar. Desembaralhe as letras para descobrir o que as cidades retratadas nas fotografias acima têm em comum. Então, vocês têm aí palavras embaralhadas e vocês vão estar formando aí duas palavrinhas, ok? Africanos. Desculpa, no lugar onde você mora, há construções com esse tipo de arquitetura? Olhem aí, pessoal, em cima. Reparem bem que tem uma casa lá perto do posto de saúde aqui em São Joaquim que ela está sendo reformada. Aquela casa é uma casa aqui em São Joaquim que ela foi tombada pelo patrimônio histórico, ou seja, o estilo de arquitetura daquela casa não poderia ser modificado. Poderia ser pintado, né, restaurado, mas não modificado. Então, é o que estão fazendo, pintaram ela tá lá. Ela foi reformada, mas não pôde mudar a arquitetura dela, a frente dela, porque ela é tombada pelo patrimônio histórico. Então, aqui em São Joaquim tem sim, lá perto do Correio, tem essa casa. E tem também a nossa biblioteca, que continua com o mesmo design, com o mesmo desenho, com a mesma arquitetura, e deixou de ser uma estação ferroviária e passou a ser uma biblioteca. Também foi pintada, né, restaurada, mas não foi modificada, porque tentou preservar a arquitetura da época que ela foi construída, certo? Africanos. A maioria dos povos africanos foi trazida pelos europeus na condição de escravizados para trabalhar no cultivo da cana-de-açúcar e do café, na extração de minerais e nos afazeres domésticos. Vamos então para a próxima página, nossa página 13 da apostila, continuar nossa leitura. Os africanos escravizados pertenciam a diferentes tribos e reinos da África, apresentando, portanto, diferentes características físicas e culturais. Observe no mapa a seguir as principais rotas de tráfico de africanos para o Brasil. Pessoal, olha só o mapa do Brasil em cima e o da África. Olha o Oceano Atlântico que eles tinham que enfrentar. Toda essa viagem que demorava meses para ser realizado e o pior, dentro de porão de navio, lá era úmido,
molhava, eles ficavam doentes. Isso é, quando eles chegavam vivos aqui no Brasil. Perdiam-se muitas vidas durante essas viagens, viu, gente? Então, aí do lado tá o significado da palavra tráfico, que é comércio, e ilegal, que é proibido. Então, esse comércio que eles faziam da compra, do tráfico desses africanos, era proibido por lei. Não era autorizado, viu? Que fique bem claro isso. De acordo com o mapa, as cidades brasileiras que mais receberam escravizados foram. Vocês estão vendo onde estão os pontinhos em vermelho aí? Eram os locais aonde recebiam mais escravizados. Então, vocês vão copiar os nomes e vão estar colocando aí nessa linha, por favor. A escravidão do povo africano, dos povos africanos no território brasileiro durou mais de 300 anos, até a sua abolição em 13 de maio de 1888. Eles eram privados de liberdade e sofriam muitas violências físicas praticadas pelos seus senhores. O maior símbolo de resistência desses povos eram os quilombos, lugares organizados para abrigar os escravizados que buscavam liberdade. Bom, então teve a Lei Áurea, né, que foi assinada no dia 13 de maio para dar liberdade aos escravos, e antes disso existiam os quilombos, que eram o local aonde os africanos fugiam no meio de uma mata fechada, e lá eles formaram uma comunidade. Lá tinham as pessoas que também eram refugiados dessas fazendas, e eles criaram o quê? Uma comunidade lá, e passaram a viver lá, para não sofrerem punições. Eles eram muito judiados. Eles apanhavam de chicote, ficavam amarrados o dia todo no sol. É totalmente desumano o que fizeram com eles, certo? Então, essas comunidades quilombolas, a tia vai ler agora o que é que significava, como é que funcionava, para vocês entenderem melhor, tá bom? Então, vamos lá? As comunidades quilombolas são terras onde habitam descendentes de africanos que buscam preservar a cultura, as tradições e as técnicas herdadas de seus antepassados. Muitas dessas comunidades estão estabelecidas onde antes existiam antigos quilombos. De acordo com a Fundação Cultural Palmares, o Brasil conta atualmente com cerca de 2.958 comunidades remanescentes de quilombos, localizadas nas áreas urbana e rural, da maioria das unidades federativas. Então, ainda hoje tem esses quilombos, tá? Essas ONGs, hoje a gente conhece mais por ONG, tá? A tia vai estar pedindo para vocês grifarem de a escravidão dos povos africanos até federativas. Grifem aí para a tia, por favor, na página 13, tá? Porque isso daí é importante, a tia Rê já vai tirar questões daí, para a próxima aula de geografia. Então, vamos então para a página 14. Aí na página 14, pessoal, tem uma curiosidade. Você sabia? No dia 20 de novembro é comemorado o Dia Nacional da Consciência Negra. A data marca a morte de Zumbi dos Palmares. Quem que foi Zumbi dos Palmares? Foi um grande líder do Quilombo dos Palmares, que lutou pela liberdade dos escravos e se tornou um dos nomes mais importantes da resistência à escravidão. Então, pessoal, ele abraçou literalmente as causas em defesa dos africanos, em direito à vida, direito à liberdade de expressão, que sempre foi muito reprimida, né? E, infelizmente, até hoje a gente vê situações de racismo aqui no Brasil. Uma coisa que eu acho, assim, um absurdo, é o fim do mundo essas atitudes de pessoas que pensam dessa forma. Porque nós, perante Deus, somos iguais, nós somos todos irmãos. E pessoa achar, sim, que é superior, que é melhor, devido à cor da sua pele, devido à sua raça, devido ao seu grau social, à posição econômica que ela tem, achar que é superior à outra, né? Infelizmente, ainda a gente tem muitas pessoas que pensam dessa forma, viu? Infelizmente.
Então, pessoal, a gente tem um mapa aqui e com base nesse mapa a gente vai ter algumas questões para serem respondidas. O nome desse mapa é Comunidades Remanescentes de Quilombos. Ela tá toda numerada aí para vocês verem o tanto de comunidade que ainda existe aqui no nosso país, certo? Então, vamos agora para a página 15 da nossa apostila. Vamos seguir a leitura aí. Número 1. Marque V nas afirmativas verdadeiras e F nas falsas. Em todas as unidades federativas brasileiras, há comunidades de quilombos. Olhem no mapa. Todos os estados têm comunidade? Se tiver, marca verdadeiro. Se não tiver, ela vai ser falsa. Bahia e Maranhão são as unidades federativas com maior número de comunidades remanescentes de quilombos? Essa resposta é verdadeira ou é falsa? Acre, Roraima e Distrito Federal são unidades federativas onde não há comunidades remanescentes de quilombos. Verdadeiro ou falso? As unidades federativas que apresentam menor número de comunidades de quilombos são Amazonas e Roraima. Verdadeiro ou falso? Essa questão número 2, pessoal, vocês vão ter que fazer uma pesquisa aí no computador de vocês. Vocês vão pesquisar se aqui no estado de São Paulo existe comunidade remanescente de quilombo. E se existir, quantas são? Vocês podem estar fazendo essa pesquisa aí no Google, tá? Vê se tem, vê aonde e coloca a quantidade aí para tia, por favor. Mais uma pesquisinha rápida. Pesquise em livros e sites como é a vida dos moradores das comunidades de quilombos no Brasil. Registre as informações nas linhas a seguir e participe do debate que o professor vai propor sobre o assunto. Não haverá debate, haverá só o registro de vocês aqui na folha, que a tia vai estar olhando, tá? Aqui está uma fotografia da comunidade quilombo no município de Presidente Kennedy, lá no Espírito Santo, certo? Então, vamos para a próxima página, página 16. Contribuição dos povos africanos para a formação da cultura brasileira. Quando aportaram é que chegaram no porto do Brasil. Na condição de escravizados, os povos africanos não tinham pertencentes materiais, mas trouxeram a sua cultura, língua, música, dança, culinária, religião e técnica de trabalho, que foram fundamentais para o desenvolvimento econômico do território. Então, pessoal, eles vieram de lá somente com a roupa do corpo. Eles não trouxeram nada. Imagina você viajar de um país para o outro sem levar uma troca de roupa, um sapato, os shampoo, condicionador, nada. Se bem que naquela época nem tinha. Agora imagina você fazer uma viagem só com a roupa do corpo, sem saber o que é que vai te encontrar em outro país, a insegurança, o medo que eles passaram. Então, eles sofreram muito, foi uma situação muito difícil para eles. E, infelizmente, tem pessoas que até hoje sofrem preconceitos, certo? Que fique bem claro isso. Isso ainda existe no nosso país, ou seja, no mundo inteiro ainda existe. A capoeira, olha, eles estão jogando capoeira, é uma roda de capoeira com tocadores e lutadores. É uma demonstração que foi feita lá em São Paulo, essa foto foi tirada no ano de 2016. Então, o que é a capoeira? A capoeira, pessoal, é uma dança, né? É uma mistura de dança e jogo que eles trouxeram lá da África. E é denominado também um esporte, é uma luta e dança acompanhada pelo ritmo do berimbau e pelas cantorias africanas. Aí depois a gente tem um grupo de samba, pareia, da Massuco, em Laranjeiras. Essa foto foi tirada também no ano de 2013. O samba de roda e os instrumentos musicais, como o reco-reco, berimbau, atabaque, cuíca e tambor,
são exemplos da influência africana na música brasileira. Aí tem uma baiana preparando um acarajé em Salvador em 2016. Gente, eu amo acarajé. Acarajé é um prato típico africano. Para quem não conhece, é um bolinho feito de feijão branco e ele é frito no azeite de dendê. Ele é maravilhoso. Aí depois elas cortam o acarajé e colocam um recheio feito de camarão. E geralmente, quando elas vão servir, elas perguntam se você quer ele quente ou frio. Se você fala que é frio, não é frio de temperatura. O frio é que ele vai ser servido sem a pimenta. E quando você fala que quer quente, ela pega uma colher enorme de pimenta e coloca dentro do recheio, que no caso seria o camarão. Fecha o acarajé e te entrega para comer. É maravilhoso. Quem nunca comeu, coma porque vão adorar. Então aí, acarajé é um prato típico africano, origina-se da língua africana, iorubá, e significa comer, bola de fogo, pois o acará, bola de fogo, e jé significa comem. Então, olha só, a nível de curiosidade mesmo, né, para vocês aprenderem aí a culinária africana. Pessoal, agora a gente vai para a página 16, né? 17 agora da nossa apostila. Vamos brincar. As línguas africanas também exercem grande influência no modo de falar do povo brasileiro. Encontre no diagrama palavras de origem africanas, incorporadas ao nosso vocabulário. Será que você consegue achar 8 palavras? Então, pessoal, eu vou falar para vocês as palavras, mas não vou identificá-las. São 8. Aí fala assim, ai tia, eu não achei 8. Tem 8 sim. Dendê, cafuné, gangorra, dengo, acarajé, fubá e berimbau, certo? Número 2, convide sua família para pesquisar com você o significado das palavras encontradas no diagrama. Registre o resultado da pesquisa no caderno. O que vocês vão fazer? Achei as 8 palavras? Conforme vocês forem achando, tem palavra na horizontal, na vertical e na diagonal, certo? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão pintar, conforme forem achando, vocês vão colocar no caderno de vocês, registra no caderno a palavra e depois vai colocar o significado de cada uma delas. Não esqueçam de colocar a data de hoje, tá? Dia 19/8, para registrar a data que vocês fizeram. E depois vocês mandam para a tia tá olhando, tá? Lápis na mão. Complete o esquema a seguir com base em seus estudos. Quais foram os povos que deram início ao processo de formação ao povo brasileiro? Então, pessoal, nós, né, os portugueses, africanos e indígenas foram os que deram origem, primeiramente, à nossa colonização. Aí vocês vão colocar quem é que já morava aqui, no caso os índios, né? Quem é que veio para cá e quem é que foi trazido à força para cá. Vieram com o objetivo do quê, os portugueses? Colonizar as terras e obter lucro com as riquezas. Já os africanos, eles foram trazidos à força para trabalhar como escravos na agricultura, mineração e afazeres domésticos nas fazendas, certo? Então, vocês vão concluir todas as atividades, tanto na apostila quanto no caderno. A hora que terminar tudo, vocês me enviam de uma vez só, porque hoje a tia vai estar demorando para dar resposta, que eu tenho que olhar o trabalho de vocês, que hoje é o dia da entrega, né? Então, eu tenho que olhar um por um para estar registrando a nota de vocês, tá bom? Então, pode fazer com calma, que até 11h30 a tia tá recebendo essas atividades de vocês, tá? Beijo, fiquem com Deus e a tia tá aguardando, tá? Tchau, tchau.